O programa Caminho do Sucesso recebe no dia de hoje, com muita satisfação, o presidente da Câmara Municipal de Maringá, senhor Mário Hosokawa. Senhor Mário Hosokawa, muito obrigado pela sua presença aqui no programa de hoje. Eu que agradeço, Yamazaki, pela oportunidade que você está me proporcionando para poder conversar com os maringaenses e toda a região, né, que assiste ao seu programa. Senhor Mário Hosokawa, ele é atualmente o presidente da Câmara Municipal de Maringá, já na segunda gestão. Ele foi presidente em 2009 a 2010 e agora foi reeleito para 2011 e 2012. Também ele tem um vasto currículo de vida pública. É vereador desde 1983 até o presente momento, sempre ocupando diversos cargos públicos. Foi também vice-prefeito de 1993 a 1996, quando teve a oportunidade, na ocasião, de ocupar o cargo de prefeito por 2 oportunidades. Também, como presidente da Câmara, ele ocupou o cargo de prefeito na condição de presidente do Legislativo da Câmara Municipal, por ocasião do afastamento da viagem do prefeito Silvio Barros. Além de todos esses encargos que ele ocupou, ainda ele também foi vice-presidente também da Câmara. Afora isto, Mário Hosokawa foi presidente também do SAOP, que é o Serviço Autárquico de Obras Públicas da Prefeitura aqui de Maringá. Além disto, ele também ocupa outros cargos de natureza associativa. Foi também presidente da SEMA, né, no ano de 1997. Então, o senhor Mário Hosokawa, além disto, o senhor ainda foi secretário, né, de Desenvolvimento Regional de 1996 a 1997. Então, realmente, o senhor tem um currículo vasto, brilhante e uma carreira pública voltada às causas públicas. Senhor Mário Hosokawa, eu gostaria que o senhor, como presidente da Câmara Municipal de Maringá, discorresse, porque muitos da população não sabem o que é uma Câmara Municipal, na verdade, né? Então, discorresse qual é a função, qual é a missão institucional de uma Câmara Municipal. E, claro, no caso de Maringá também, né? Função real do vereador é apresentar o projeto de lei, analisar os projetos, aprovar ou rejeitar os projetos do executivo, no caso do prefeito municipal, exercer a fiscalização do gasto do dinheiro do contribuinte, do gasto do dinheiro público, para que seja investido da melhor forma possível. E eu sempre digo que isso não está na Constituição nem na lei orgânica, mas acima de tudo é o vereador que faz o elo de ligação entre a população até o prefeito municipal, junto e até os secretários também. Com certeza a Câmara de Maringá aprovou muitas leis importantes para o progresso, para o crescimento de Maringá. Eu gostaria que o senhor destacasse, é claro que o senhor não é vereador há 60 anos, mas como presidente o senhor tem um histórico, se o senhor pudesse lembrar algumas leis que o senhor considera das mais relevantes para a vida de Maringá. Eu cito, por exemplo, as obras importantes, por exemplo, a construção do Teatro Calil Haddad. Para que se construísse aquele belo teatro naquele local, a Câmara teve que aprovar. Teve a aprovação da Câmara e nós tivemos a satisfação de estar lá para votar favoravelmente para que construísse aquele teatro. Antigamente, a Avenida Morangueira, por exemplo, não era pista duplicada, era uma pista simples. Então imagine hoje, né, se fosse pista simples, o que seria a Avenida Morangueira? Mesmo com pista dupla, está aquela balbúrdia, né, um congestionamento muito grande, e passou pela Câmara também para que o prefeito da época, que era o Ricardo Barros, fizesse a desapropriação daquela área para que pudesse fazer a duplicação daquela via. E assim tantos e tantos outros projetos, a retirada do pátio de manobra da rede ferroviária federal, que ficava ali no novo centro, também teve aprovação da Câmara para que fizesse a retirada e fizesse também
essa obra fantástica que é o do rebaixamento do trilho, né, que acabou com essa questão do trem ficar atrapalhando o tráfego de veículos no centro da cidade. E assim tantos e tantos que, enfim, tudo que eu penso, as mais importantes obras da cidade, como a gente está há muito tempo, então a gente estava lá para votar. E uma das coisas que eu considero mais importante é que até 1988, né, quando foi promulgada a nova Constituição, não existia a lei orgânica do município. Existia, sim, a lei orgânica dos municípios, né? Então, não tinha cada município a sua lei orgânica. Então, desde então, cada município teve que fazer a sua lei orgânica. E eu tive a honra de participar da elaboração da lei orgânica do município, que é praticamente a Constituição, né, que nós temos no nosso município, se comparando, por exemplo, nós temos uma Constituição Federal, temos uma Constituição Estadual e temos a lei orgânica, que é a Constituição do município de Maringá. Correto. Senhor Mário Rossocal, nós sabemos que o senhor assumiu a presidência da Câmara Municipal num determinado instante, numa época em que havia assim muita polêmica. Polêmica esta a respeito da gestão, dos gastos públicos, de como administrar a Câmara, e muita controvérsia surgiu à época, como estava sendo feita a gestão, como estava sendo gerido o dinheiro destinado pelo orçamento da Prefeitura para a Câmara. E sabemos que depois que o senhor assumiu, já no seu segundo biênio, o senhor tem conquistado realmente resultados brilhantes que a gente tem visto pela imprensa. Quais as medidas que o senhor adotou para sanear a Câmara Municipal nesses 2 biênios que o senhor vem dirigindo a Câmara? Realmente, Yamazaki, nós assumimos a presidência da Câmara numa situação difícil. A Câmara estava totalmente desgastada, desacreditada. Então, eu, enquanto candidato ainda à presidência da Câmara, eu sempre dizia que, se for para continuar da forma como está, administrar da forma como vinha sendo administrado ao longo dos anos, não digo só da gestão que me antecedeu, mas ao longo dos anos, eu não queria ser presidente. Eu queria ser presidente da Câmara para mudar a história da Câmara, para reconquistar a confiança da população que a Câmara tinha perdido totalmente, não só da população, mas dos órgãos de comunicação, enfim, da sociedade no geral. Então, é um compromisso que nós assumimos de ter o respeito com o dinheiro público. É o dinheiro suado do contribuinte que não poderia ser gasto de forma irresponsável. Então, nós contamos muito com a contribuição de todos os vereadores, né, que entenderam a necessidade de realizar esta mudança. Então, as medidas que nós adotamos: diminuir cargos comissionados. Cargos comissionados, para quem não sabe, é aquelas pessoas que é de livre nomeação. O presidente pode nomear as pessoas aí sem concurso público para determinadas funções. Então, nós, de 83 cargos comissionados, nós diminuímos para 29 cargos comissionados. E também o controle rigoroso também da utilização dos veículos, concessão de diárias para vereadores viajarem. Então, nós fizemos um controle rigoroso. Então, o que aconteceu? Quando o veículo anda menos, viaja menos, logicamente gasta menos combustível, gasta menos com manutenção, gasta menos com pneus. Então, assim, em todos os setores, né? Na área da informática, no controle do estoque de materiais de expediente, enfim, nós fizemos um controle rigoroso e com a colaboração de todos, a compreensão de todos os vereadores, de diretores e também de todos os funcionários, nós economizamos no primeiro ano 3.545.000 reais. E no segundo ano, mais 3.400.000 reais. Então, 7 milhões praticamente em 2 anos. Então, eu penso que 7 milhões de reais não é pouco dinheiro. Então, muitas pessoas pensam, não, mas tem que ver como é que ficou o orçamento. De repente, aumentou o orçamento, aumentou o repasse do dinheiro da Prefeitura até a Câmara, e depois fala que economizou. É fácil, mas só que não foi bem assim. Nós não aumentamos o valor do orçamento, mantivemos o mesmo valor. Então, foi economia real que nós fizemos. O que deixou de gastar foi exatamente em torno de 7 milhões de reais nesses 2 anos. Presidente, aí, completando ainda essa questão,
Gostaria que o senhor dissesse, essa economia foi depois destinado a ser aproveitado em obras públicas, em benefício do público? Nós destinamos os 3.545.000 para a finalização da construção, o término da construção do Hospital Municipal, que tem áreas que não está funcionando, necessita ainda de investimento. Então, nós autorizamos a investir integralmente para terminar o Hospital Municipal. Como é que se sente hoje o homem público, o cidadão Mário Hosokawa, depois de tanto tempo como vereador? Também o senhor teria, digamos, em seguida, assim, a sensação do dever cumprido como homem público? E também o senhor, naturalmente, deve ter apresentado vários projetos de lei, né? Gostaria que o senhor citasse alguns que o senhor entende que é importante, que é de sua autoria, que virou lei. Do ponto de vista como empresário, logicamente que eu sofri prejuízo muito grande, porque a gente tem dedicado todo esse tempo, né, à causa pública. Então a vida empresarial ficou meio que estagnada. Então eu perdi muito em termos financeiros, mas eu me sinto realizado, sim. Logicamente que na vida pública tem dia, tem momento que às vezes dá vontade de parar com tudo, porque a incompreensão de muitas pessoas aí tem machucado bastante a gente, mas ao mesmo tempo, no mesmo dia, no dia seguinte, você já sente realizado porque você conseguiu resolver o problema de determinada categoria, de determinado segmento, então você se sente realizado também. Então, tem esses alternâncias, momentos de alegria, momentos de satisfação por ter conquistado um benefício para a sociedade que a gente representa e, ao mesmo tempo, diante da incompreensão, a gente sente alguma frustração. Mas eu digo que se eu tivesse que começar tudo de novo, Yamazaki, eu acho que eu faria de novo, né? Agora, com relação às leis, né? No início você me perguntou sobre as leis que tem aprovado na Câmara ao longo desses quase 60 anos. Logicamente que tem leis importantes e tem leis que, na verdade, nunca saíram do papel. Então, a maioria dos projetos aprovados, principalmente de autoria de vereadores aí, que não são colocados em prática. Então, muitas vezes, leis importantes, por exemplo, não são colocadas em prática. Por exemplo, é difícil enumerar, porque são muitas coisas que a gente apresenta, mas tem lei, por exemplo, que é meio recente, que eu apresentei, que é lei, que eu acho que não colocaram em prática ainda, mas preocupado com a questão do congestionamento no centro da cidade e falta de vagas para estacionamento. Eu apresentei um projeto para incentivar a abertura, a construção de estacionamentos rotativos particulares. Porque a gente viaja em outra cidade, você que tem viajado bastante, você vai, por exemplo, na nossa capital, Curitiba, a gente vai lá no centro da cidade, vai lá perto do centro cívico, que é o lugar de maior concentração de veículos. Correto. Nós encontramos em cada quarteirão, às vezes, 2, 3 estacionamentos particulares rotativos. Correto. Então você vai lá e paga lá R$3 por hora ou R$2 e deixa o carro bem guardado, sem o incômodo de ter que dar dinheiro para flanelinha ou flanelões, o que não tem aqui em Maringá. Maringá nós não temos praticamente estacionamentos particulares. Então nós apresentamos um projeto para incentivar as pessoas que têm imóvel na área central para que abra esse tipo de estabelecimento, e com certeza vai ajudar muito a cidade. Então, só que ainda não foi colocado em prática, mas eu acho muito importante que nós tenhamos esse estacionamento. Outro projeto que eu acho que foi de bastante valia, que no passado, por exemplo, é que você tinha um estabelecimento comercial, por exemplo, que eu quero citar, por exemplo, revenda de material de construção, sim, que necessita de área muito grande. Ué. Às vezes tem um terreno, por exemplo, que tem construção onde ele mantém aquelas coisas que não podem tomar chuva, por exemplo, para material de construção, cimento e tantas outras coisas, portas que não podem molhar. Então tem a parte da loja e tem um pátio enorme onde tem outros materiais, por exemplo, tem pedra, areia, tijolo, lajota, telha, enfim, essa série de materiais que ocupando mesmo a sequência daquele terreno, contíguo àquele terreno onde tem a loja. Então, o que estava acontecendo? Como não tem construção,
era tributado em 3%, como terreno baldio, como terreno vazio, sem construção, que o IPTU, onde tem a área construída, é 1%. Certo. Dependendo da localização, tem lugar que é 0,6%, 0,3%, mas na área central, por exemplo, é 1%. E você tendo alvará de licença para ocupar, pagando pelo uso e ocupação de solo de todo aquele terreno que você está ocupando, na sua empresa, tinha que pagar como terreno vazio, 3%. Eu achava que era injusto, uma vez que ele está pagando imposto e está gerando emprego, né? Então a gente entendeu na época que deveria mudar. Então nós mudamos para 1% quando a pessoa tem alvará de licença e tem uma empresa funcionando. Eu acho que é uma lei bastante importante. Então, alguma das coisas, por exemplo, preocupado com os pioneiros que desbravaram esta terra, que compraram as suas terras, sua chácara aqui na nossa cidade, que estavam sendo expulso, né, diante da tributação, em razão do crescimento da cidade. Então, as pessoas pioneiras que moram em chácara, que vivem da plantação de hortaliças, por exemplo, nós apresentamos um projeto já muito antes, já antigo até, para beneficiar com o desconto no IPTU, dependendo do tipo de plantação. Por exemplo, no caso de hortaliças, por exemplo, faz a avaliação, lança-se o imposto e dava 80% de desconto no IPTU, logicamente da área cultivada, né? Se tem 50% cultivada, então dava desconto equivalente a 50% da área, para que essas pessoas pudessem sobreviver, porque quem sobrevive por exemplo, de plantação de hortaliças, por exemplo, se tributar integralmente, logicamente não consegue sobreviver e nem pagar o imposto. Então é um projeto que nós apresentamos, e assim nós apresentamos diversos projetos que foi de grande importância para a cidade. Eu gostaria que o senhor agora, como presidente da Câmara, e lutando bastante para que a imagem da Câmara Municipal tenha uma imagem bastante próxima dos anseios da população, deixasse uma mensagem final. O que a população de Maringá pode esperar ainda da tua gestão como presidente, naturalmente também da expectativa e dos projetos futuros, não só da Câmara, como da pessoa, homem público, Mário Hosokawa, para o futuro? Bem, eu gostaria de dizer que a Câmara ao longo desses 2 anos e 3 meses que estou à frente à direção da Câmara como presidente, a gente avançou muito. Por exemplo, a questão, num passado bem recente, nós tivemos aquele problema de funcionário que não estavam cumprindo com a sua obrigação. Apesar de nós termos implantado o registro de ponto biométrico, que a gente entendia que era infalível, mas tinha gente que estava lá colocando o dedo e não estava trabalhando na Câmara e só vinha registrar o ponto na saída. Assim nós tomamos diversas outras medidas. Então nós sabemos que nós avançamos muito, mas ainda há necessidade de fazer muita coisa. Por exemplo, fizemos também, até 2 meses atrás, o vereador tinha aquela opção de contratar 10, 12, 15 assessores. Ele tinha aquela flexibilidade, né, de contratar, pagar menos e contratar mais. Só que nós mudamos isso aí. Agora cada vereador não pode ter mais que 5 assessores. Então, nós fizemos a alteração na lei, na estrutura administrativa da Câmara. Então, nós fizemos mais essa alteração. Então, com o passar do tempo, por exemplo, recente também tivemos o problema com as comissões permanentes, que não estavam se reunindo de forma regular. Então, nós já fizemos a correção. Agora está funcionando de forma conforme determina o regimento interno. Então, assim nós queremos avançar cada vez mais e dizer à população de Maringá que nós temos a responsabilidade, assumimos essa responsabilidade de mudar a situação da Câmara, que estava bastante desgastada, né? E nós temos ainda 1 ano e 9 meses pela frente, e com certeza, né, durante esse período de 1 ano e 9 meses, nós vamos fazer com que a população volte a confiar nos vereadores, porque nós sabemos que quando se fala em vereador, tem maioria da pessoa pensa, mas
a Câmara não serve para nada, vereador não serve para nada, e nós queremos acabar com essa imagem para que o povo de Maringá possa confiar nos vereadores, acreditar nos vereadores, e para que isso possa acontecer, eu preciso da colaboração de todos os vereadores. Não adianta o presidente sozinho querer, se os vereadores não acatarem, se os diretores, os seus assessores, funcionários da Câmara não colaborarem com a presidência. Então eu quero deixar essa mensagem aos maringaenses para que confiem na gente, porque nós temos a melhor das intenções em poder melhorar cada vez mais a imagem da nossa Câmara, e nós queremos servir de exemplo para o Brasil afora, porque não é só o Poder Legislativo de Maringá que está assim, isso está a nível nacional, está lá a nível estadual também, lá na Assembleia Legislativa também, o presidente Rossoni, que assumiu agora, está fazendo de tudo para moralizar a casa também. Então isso está aconteceu no Congresso Nacional, mas nós queremos, como maringaense, que estou aqui em Maringá desde 1959, eu quero o melhor possível para a minha cidade, e para que isso possa acontecer, eu preciso da compreensão e, acima de tudo, da colaboração de todos os membros que compõem o Poder Legislativo da nossa cidade. E o vereador Mário Hosokawa continua na vida pública, né? Com certeza, né? Bem, eu sempre digo, né? O futuro, só Deus sabe o que vai acontecer, né? Então, que normalmente a pessoa se candidata para 4 anos, né? Por acaso, graças ao apoio que eu tenho recebido da população de Maringá, dos eleitores, estou aí há tanto tempo, né? Então, logicamente que a gente não gostaria de ficar como vereador a vida toda, né? Já tentei lá atrás ser deputado estadual, faltou um pouquinho de voto, não consegui, mas tudo é uma questão que depende do partido, depende dos apoiamentos, para que a gente possa tomar uma medida ou seja, avançar, dar o passo baiano. Nós, do programa Caminho do Sucesso, gostaríamos de agradecer o brilhantismo da sua entrevista e convidar o presidente da Câmara Municipal de Maringá, Mário Hosokawa, para que aqui sempre se faça presente quando for necessário. Muito obrigado e passo a palavra para a sua despedida final. Eu que agradeço a você aí pela oportunidade, aliás, parabenizá-lo pelo seu programa aí que estreou com tudo, né? Que tem uma audiência fantástica, não só em Maringá, mas na região. Agradecer pela oportunidade e deixar aqui o meu grande abraço a todas as pessoas de Maringá e região que estão nos assistindo, e na certeza de que qualquer pessoa que necessitar do nosso apoio, do nosso trabalho, nós estaremos lá na Câmara inteira à disposição dentro daquilo que nos for possível. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Nós que agradecemos e até uma próxima oportunidade.